Deus tem livramento para os seus servos. Deus tem livramento para aqueles que se achegam a Ele. Deus tem livramento para você. Todos os servos de Deus podem testemunhar os livramentos de Deus, os grandes livramentos do Senhor. O Salmo de número 116, no versículo de número 8, diz: Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Este salmo é um hino de ação de graças, aonde o salmista passou por uma dificuldade muito grande. Sofreu ao ponto de dizer que laços de morte haviam cercado ele. Angústias do inferno se apoderaram dele. Ele ficou aflito e triste. Porém, ele descreve como o Senhor cuidou dele. E aqui no versículo de número 8, ele expressa 3 grandes livramentos que o Senhor deu a ele. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o nosso devocional diário, aonde todos os dias nós fazemos o devocional e também temos aqui a oração da manhã. Neste salmo, neste verso que a gente leu, está expresso os grandes livramentos de Deus. E temos aqui 3 grandes livramentos que o Senhor deu a este salmista. O primeiro grande livramento de Deus foi o livramento espiritual. Repare que ele fala: pois livraste da morte a minha alma. Livramento espiritual. Este homem passou por uma calamidade muito grande, um caos terrível. Passou por momentos, por situações ruins, muito adversas. Mas o Senhor o livrou da morte. E aqui é morte espiritual. O Senhor não permitiu que este servo viesse morrer espiritualmente e então ter a sua alma perdida na morte eterna. Mas o Senhor preservou a alma deste homem, a alma deste servo, da mesma forma que o Senhor fez conosco. Noutro tempo, nós estávamos mortos por causa do pecado, pois conforme está escrito em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, o salário do pecado é a morte. Tínhamos uma paga a receber. Estávamos mortos espiritualmente. E uma vez que estávamos mortos espiritualmente, quando morrêssemos fisicamente, entraríamos na morte eterna, pois estaríamos mortos eternamente, afastados de Deus. Porém, o Senhor nos livrou, o Senhor nos resgatou da morte espiritual, para que nós não enfrentemos a morte eterna. Podemos até morrer fisicamente, pois se Jesus não vier a tempo, a nossa vida aqui nesta terra se findará. A nossa vida aqui é curta. Entretanto, uma vez que estamos vivos espiritualmente, podemos até morrer fisicamente, mas não morreremos eternamente, pois aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. E este livramento espiritual que nós tivemos, assim como o salmista o teve, nós podemos ver em Efésios capítulo 2, versículo 1, que o Senhor fez por nós. Pois Paulo assim diz: e lhes deu vida quando vocês estavam mortos em vossas transgressões e pecados. Ou seja, o Senhor, ele nos deu vida. Nós estávamos mortos. Este é o processo do pecado, da natureza do pecado, a morte espiritual. Mas através de Jesus, nós recebemos o livramento da morte espiritual. Recebemos um grande livramento espiritual, porque Deus é o Deus dos grandes livramentos.
O segundo livramento que encontramos aqui neste salmo é o livramento emocional. Repare o versículo 8 que lemos, que nos diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos. Ou seja, este salmista, em meio às aflições, às lutas, às perseguições, às adversidades que cercavam ele, o Senhor livrou os seus olhos, o Senhor tirou as lágrimas dos seus olhos. Isso aqui diz respeito às emoções. As emoções desse salmista estavam completamente sendo atacadas. Nós já citamos aqui o verso 3, onde ele fala que laços de morte haviam cercado ele. Angústias do inferno se apoderaram dele. Ele ficou aflito e triste. Desse modo, compreendemos que as suas emoções estavam sendo esmagadas, mas o Senhor agiu e deu um livramento emocional para ele. Vivemos dias em que muitas pessoas passam por problemas emocionais. As doenças da mente estão aí. A depressão, a ansiedade, as síndromes do pânico, as fobias, o estresse, tantas coisas que atacam não só o corpo, mas principalmente a mente. Mexe com as emoções. Mas o nosso Deus, assim como ele livrou o salmista do Salmo 116, ele livrou os seus olhos das lágrimas, ele tirou as lágrimas, ele tirou a tristeza da mente, ele mudou as emoções daquele servo. O Senhor é aquele que trata da nossa mente, é aquele que trata do nosso emocional. Deus cuida de nós por completo. Ele é o Deus dos grandes livramentos. De repente você está passando por uma grande adversidade. As suas emoções estão abaladas. Uma perda inesperada chegou e colocou você completamente para baixo. Alguma coisa aconteceu e a sua vida mudou de uma hora para outra e as tuas emoções não estão mais centradas. Mas o Senhor é aquele que dá livramento emocional. Creia nisso. O terceiro e último livramento que nós vemos neste versículo de número 8 do Salmo 116 é o livramento moral. Leiamos o versículo mais uma vez. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Da queda os meus pés. Resvalar os pés, a queda dos pés, diz respeito a cair moralmente. Deus nos tirou do mundo de pecado. Este homem era um servo de Deus e mediante as adversidades da sua vida, os ataques vieram, mas Deus o preservou. Deus é aquele que preserva os seus servos. Em meio a um mundo cheio de pecado, em meio a um mundo cheio de destruição, em meio a um mundo que tenta tirar os servos de Deus da presença do Senhor, em meio às investidas malignas, em meio a tanta imoralidade, o Senhor é aquele que segura os seus servos e não permite que eles sejam envergonhados, não permite que eles venham abandonar o caminho que Deus estabeleceu para seguir o caminho mundano. Deus deu um livramento moral a este salmista. Então nós vemos aqui 3 grandes livramentos de Deus. O livramento espiritual, o livramento emocional e o livramento moral. Deus é aquele que nos livra em todas as áreas. Mas essas 3 áreas que estão expostas neste texto, Deus, ele nos livra, ele nos guarda, ele nos protege, porque ele é o Deus dos grandes livramentos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te glorificar nesta hora de oração, Pai. Que o Senhor abençoe-nos. O Senhor é o Deus dos grandes livramentos. Continua livrando o teu povo, protegendo, guardando.
O Senhor já nos livrou da morte espiritual, da morte eterna, e estamos vivos espiritualmente em Tua presença. Mas também, Senhor, dá livramento emocional ao Teu povo. Dá livramento moral ao Teu povo. Guarda, Senhor, o Teu povo debaixo das Tuas potentes mãos. Que toda perseguição, que toda angústia, que toda aflição, que tudo aquilo, meu Pai, que vem contrário à Tua obra, contrário aos Teus servos, em nome de Jesus, meu Pai, guarda os Teus filhos e nos dá a vitória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a tua vida. E até o próximo devocional diário. Até a próxima oração da manhã, permitindo Deus.